no EnsinaCast de hoje, um tema que interessa a todo mundo. Reforma trabalhista. Pós a pandemia, eu tenho certeza que você ficou com alguma dúvida, né? Mudou alguma coisa aí no seu trabalho? Vem com a gente, vamos falar sobre isso. O nosso convidado de hoje, ele é advogado trabalhista, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e também Processo Civil. Bem-vindo, Dr. Lucas Diniz. Obrigado, Dani. Um prazer estar aqui. E é um prazer também poder fazer parte desse projeto do Instituto Ensina. Espero contribuir bastante aí para a nossa conversa. Eu tenho certeza, viu? Que eu tenho certeza que não sou só eu que estou perdida sobre as leis pós-pandemia. A gente está falando aqui leis pós-pandemia, mas essas mudanças já vieram antes, né? Sim. A gente, talvez assim, dos últimos 5 anos, a gente esteja vivendo aqui no Brasil um período de maior mudança na legislação trabalhista, não só pela mudança política que a gente vem tendo, mas também pela tecnologia que vem impactando bastante isso. E acho muito importante a gente poder explicar um pouquinho do que vem acontecendo e do que vai acontecer daqui para frente, o que a gente espera que aconteça. São muitas influências, né? Sim. Que vai mudando tudo. Sim, né? sim. E aí muda, a lei tem que acompanhar essas mudanças, né? Sim, sem dúvida. A gente, a principal, né? Eu acredito que a principal mudança que veio com isso e abriu esse caminho para tanta mudança na lei trabalhista foi a reforma, né, de 2017, que a gente teve uma alteração bem radical na CLT, a gente teve bastante mudança. E não bastasse isso, a pandemia agora também... Influenciou, né? Influenciou totalmente, acho. Então, vamos começar lá do comecinho? Então. CLT, o que é a CLT? A gente estava falando que surgiu em 43. Isso, exatamente. A CLT, na verdade, em 43, ela foi um apanhado de todas as leis trabalhistas que a gente tinha no Brasil na época, que estavam dispersas, né? Então, a gente tinha uma série de regras já estabelecidas antes de 43 para o direito do trabalho, mas em 43, no governo de Getúlio Vargas, a gente teve a união de todas elas para a criação da CLT, que é o conjunto das normas trabalhistas, né? Então, das leis trabalhistas. Então, é um código muito antigo, né? A gente tem a CLT há muito tempo no Brasil. E desde 43 para cá, ela sofreu uma série de mudanças, uma quantidade enorme de mudanças. Mas, recentemente, talvez seja o período que ela mais esteja sendo questionada, né? E acho que a gente tem que... A carteira de trabalho é de 43. A partir dessa data também? O formato que a gente tem na carteira de trabalho é um pouco depois. Mas as regras com relação ao que a gente tem hoje como emprego formal, ao ter que assinar a carteira e tudo mais, isso já a gente tem há muito tempo. Inclusive, esse formato, né, principal de trabalho, de assinar a carteira... das regras que a gente tem hoje para 13º, férias, FGTS, são o foco principal do que a gente vem tendo questionado e talvez do que a gente vá ver pela frente de mudança, né, nesse sentido, né? Então, acredito que a gente possa começar falando um pouco aqui sobre a reforma trabalhista, né, o que ela impactou nisso e o que a gente tem visto de mudança de lá para cá, né, nessa nova realidade que a gente está vivendo. A gente estava falando, doutor, que em 2017 teve a reforma trabalhista, né? E essa reforma, ela teve mudança em mais de 100 artigos. Então, acredito que foi uma adaptação ainda para os advogados, para os trabalhadores, para os empregadores e também por todo o sistema judicial, né? Sim. Isso a gente vem colhendo os frutos até hoje, Dani. Na verdade... o que a gente teve de mudança, foram tantas mudanças que a adaptação das empresas a essas mudanças, da própria justiça do trabalho a elas, ainda vem acontecendo. Então, a gente tem coisas que mudaram com a reforma trabalhista que ainda vêm sendo questionadas. Não é simples de mudar, né? Não é nem um pouco simples. E também não fica ainda mais difícil nesse período que a gente está vivendo de pandemia, que a gente está precisando de leis de última hora, de leis de emergência, situações de emergência, né? Medidas provisórias para regulamentar situações que não precisavam ser regulamentadas por medida provisória. E aí, quando eu digo medida provisória, é no sentido do governo federal estabelecer uma regra a ser aprovada ainda pela Câmara, pelo Senado, que passa a valer, mas que não traz a segurança para as empresas, porque ainda não está num formato de lei.
Então, assim, é muita mudança que a gente vem passando, mas se a gente puder centralizar o foco dessas mudanças, o objetivo principal das mudanças da reforma trabalhista, a gente pode sintetizar na questão de flexibilização da CLT e daquilo que a gente precisava ter mais moderno na legislação. Não necessariamente a gente está vendo que o que a gente teve em 2017 foi o mais adequado ou foi o mais moderno para a CLT em si. Mas a gente está vendo que se foi boa ou não a reforma trabalhista, fato é que a gente ainda precisa de outras mudanças, a gente ainda precisa adaptar o ambiente de trabalho e as regras trabalhistas para as mudanças da tecnologia. É algo vivo, né? Tem que acompanhar o que está acontecendo, né? Não basta só criar uma regra e seguir. Exatamente. Um exemplo legal da gente focar aqui é a questão do home office, né? Hoje, o home office, na legislação, ele é tratado como teletrabalho, né? Então, se falar home office ou teletrabalho é a mesma coisa. Isso, são sinônimos. Falando a mesma coisa. Exatamente. E o home office, ele, até antes da pandemia, era uma realidade para poucas pessoas. Poucas empresas, tudo mais. Hoje, a gente vê que ele é uma realidade... para muita gente, né? Sim, para muita gente. E até antes da reforma, ele não era regulamentado. Olha, então, imagina se tivesse acontecido a pandemia antes disso, a confusão que ia ser. Pois é. A gente teve, com a reforma trabalhista, a regulamentação em 2017... E mesmo com essa regulamentação, a gente está vendo agora, a gente viu com a pandemia e continua vendo com essas mudanças tão dinâmicas que a gente vive de tecnologia, da maneira de trabalhar, a gente está vendo que não foi suficiente aquela regulamentação e talvez a gente ainda passe por mais outras regulamentações, a gente passe por novas mudanças, né? Para quem está fazendo home office agora, ou para a empresa que quer adotar esse sistema, o que a gente tem que ficar atento? Qual que é as principais medidas, os principais cuidados? Perfeito. Se a gente puder resumir as principais regras do home office, a gente tem que começar talvez pela definição dele. O que é o home office? Para a empresa se atentar a isso, para o empregado também se atentar a isso, né? Pegar um computador e ficar em casa trabalhando não é bem assim. Não é tão simples, né? Ou pelo menos não deveria ser. A realidade que a gente viveu com a pandemia nos levou um pouco a isso, né? Na emergência, precisar ir para casa, todo mundo ir para casa, trabalhar de casa. Mas, do ponto de vista jurídico, da parte chata do assunto de regulamentação, outros cuidados precisam ser tomados. Então... Por exemplo? O que a gente está vendo agora, como eu te disse, né? A gente começa pela definição do home office. Então, o home office ou teletrabalho, ele, em tese, é aquele trabalho que ele é exercido fora do ambiente da empresa. Ele não precisa... Quando a gente usa o termo home office, emprestado, né, dos Estados Unidos, a gente pode acabar fechando um pouco a ideia de trabalhar em casa. Mas ele não significa necessariamente trabalhar em casa. Ele significa trabalhar fora das dependências da empresa. Então, se o empregado prefere trabalhar num café, se ele prefere trabalhar viajando, se ele prefere trabalhar em casa, é uma opção dele. Quem define o local de trabalho no teletrabalho, no home office, é o empregado. E eu digo que é importante a gente começar por isso primeiro, porque pós-pandemia, com a situação voltando ao normal, entre aspas, a gente tem visto um desvirtuamento do que significa o home office. Né? Então, originalmente, a ideia de se ter o home office era para que boa parte do trabalho fosse feito fora da empresa. Ou se o funcionário quiser pegar a sua família, ir para o interior, ir para um hotel e ele trabalhar de lá, a empresa não pode questionar isso. Não, a empresa não pode questionar isso, mas assim, quando eu passo pelo desvirtuamento, na verdade está no sentido contrário. Porque muitas das empresas, com essa volta ao presencial, passaram a se valer dos benefícios do home office, e aí a gente vai tratar sobre eles, assim, digo, benefícios para a empresa também, mas sem permitir que os benefícios para o empregado, assim, nem sempre fossem cumpridos. E o que eu estou querendo dizer, resumir basicamente com o retorno ao trabalho presencial, muitas empresas estão exigindo que o empregado volte a trabalhar 4 dias da semana na empresa e tire um de home office. E o contrato dele está como home office.
Entendi. E por isso que eu digo, né? A gente está vendo um pouco do desvirtuamento e da necessidade de uma regulamentação do trabalho híbrido, desse teletrabalho, desse home office. A CLT pensou no trabalho híbrido ou não? Foi uma coisa que na prática aconteceu e agora precisa ajustar? Exatamente. Foi uma coisa que aconteceu, precisa ser ajustada, a CLT não pensou. E a gente está vendo mudanças acontecerem, mudanças ainda não suficientes para que as empresas tenham confiança para serem mudadas. E a gente espera que talvez num futuro próximo a gente passe a ter regulamentado o teletrabalho híbrido. Né? Por quê? E aí, tentando explicar o porquê da necessidade do trabalho híbrido. Né? Com a reforma trabalhista, de 2017, a regulamentação do teletrabalho passou por outras questões, além de trabalhar fora da empresa. Por exemplo, a empresa não precisa do controle de jornada do empregado. Então, aquele que trabalha em home office, em tese, não recebe horas extras. Claro que assim, né, tem as exceções, porque no direito, toda regra a gente vê uma exceção, mas esse é um dos principais benefícios para a empresa. Ela se isentar de ter o controle de jornada desse empregado, porque ele está trabalhando de casa, ela não tem como controlar esse trabalho, nessa jornada. E se a gente fala num trabalho híbrido, a gente volta a misturar as coisas. Então, se ele está passando metade do tempo na empresa e ele não tem o controle de jornada, e eventualmente ele está passando da jornada dele, a gente volta a ter um problema a ser regulamentado, né? Então, são questões a serem bem trabalhadas daqui para frente, mas que a expectativa que a gente tem é que cada vez mais a gente possa ter uma regulamentação maior em cima disso, mais do que a gente já tem hoje. Vamos falar de quem já está trabalhando, começou a pandemia, precisou ir para casa. Foi contratado, por exemplo, para trabalhar no escritório. Certo. E aí, com a pandemia, ficou em casa. E agora a empresa está naquela, vamos fazer o híbrido e tal. O que o funcionário tem que ficar atento? O que a empresa tem que ficar atenta quanto a isso? Em primeiro lugar, para as formalidades que a gente tem que observar, quando o empregado trabalha no presencial, é admitido no presencial e vai para o home office, a CLT, a Reforma Trabalhista, previu algumas formalidades, como, por exemplo, a anotação na carteira dele de que o trabalho vai ser exercido home office, vai ser teletrabalho. Precisa fazer esse ajuste. Precisa fazer esse ajuste. E, principalmente, além de anotar a carteira, precisa de um aditivo contratual. Ele precisa estabelecer algumas regras mínimas ali, como, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, que não vão bastar só a assinatura da carteira nisso. Então, a gente pode listar aqui a questão do controle de jornada, as orientações da empresa. A gente estava até conversando mais cedo sobre postura e ergonomia. Uma das obrigações da empresa com o trabalhador que está em home office garantir que ele tenha segurança. Exatamente. Passar orientações para que ele, da casa dele, observe um ambiente adequado de trabalho e tudo mais. Tenha postura e não incorra em doenças ou não tenha problemas de saúde por conta da postura dele, da maneira onde ele está trabalhando, dentre outras coisas. Tem que cumprir uma hora de almoço. Uma hora de almoço. Como era no escritório, tudo certinho. Exatamente. E um outro ponto importante da parte da reforma trabalhista é que a definição de quem é o responsável pelo pagamento da estrutura do home office. Então, esse exemplo é muito bom, né? A pessoa estava trabalhando na empresa, ela ia para a empresa, tem o computador dela lá, para ela trabalhar, a cadeira, tudo bem organizadinho. E aí, de uma hora para outra, ela precisou ir para casa. Só que na casa dela ela não tinha um computador. Talvez o plano de internet não seja dos melhores. A cadeira que ela usa não seja aquela que tenha a mais adequada ergonomicamente falando. Passar várias horas do dia, diferente de você almoçar, parar ali para almoço, né, na mesa da cozinha e tal. Exato, exatamente. E todos esses pontos precisam ser definidos nesse aditivo. Não tem ainda na lei ou tem? De Então, quem que é essa obrigação? A reforma deixou isso em aberto. Só que isso precisa ser estabelecido entre empresa e empregado. A reforma trabalhista permitiu que a empresa e o empregado definam quem vai ser o responsável, quem vai pagar por isso. Se a empresa não definir, se não se atentar a isso, de colocar, olha, quem vai pagar por isso é o empregado, no fim das contas, quem deverá ser responsável por isso é a própria empresa. É a empresa. Né? Então, são alguns pontos da regulamentação que hoje a gente vive isso, mas que também estão sendo questionados. Já que, assim,
essa realidade que a gente está vivendo está se mostrando cada vez mais prejudicial nesses pontos para o empregado. Então, o home office é necessário, ele precisa ser regulamentado, mas esses pontos em aberto, como, por exemplo, permitir que a empresa e o empregado definam quem vai pagar pela estrutura, ou não ter o controle de jornada do empregado, e a gente sabe que muitas vezes o trabalho necessita alguns trabalhos exigem que você tenha que extrapolar da sua jornada diária. Esses pontos que ficaram em aberto para que a empresa defina vão precisar de uma nova regulamentação. Até porque eles vêm sendo questionados na Justiça do Trabalho. Né? Então... Tá tudo em aberto. Dá para conversar entre empresa e funcionário e aí tentar se adequar. Exatamente. O melhor, então, é sempre ter essa conversa. É sempre ter essa conversa e definir todos os pontos. Definir desde quem vai ficar responsável pelo pagamento da internet, quantos dias a pessoa precisa ir para a empresa, qual é a rotina dela, se a empresa... Aquilo que eu disse, né? O controle de jornada, ele não é definido... teoricamente, você não pode controlar a jornada da pessoa que está trabalhando fora da empresa. E aí, essa é a regra. Então, esse empregado não vai receber horas extras, mesmo que ele se organize mal. Agora, se a empresa, e ela pode se valer disso, por outros meios, tentar controlar essa jornada, como, por exemplo, exigir que o empregado avise por WhatsApp a hora que está começando a trabalhar, avise a hora que está terminando de trabalhar, avise a hora que vai almoçar, ou até mesmo sistemas. A gente tem softwares hoje de controle disso. Essa era a minha pergunta, porque eu já vi pessoas falando que no home office tinha que estar com a câmera ligada, pro chefe ficar vendo, alguma coisa nesse sentido. Isso é válido? É legal isso? Então, é legal, a empresa pode fazer isso. Mas aí, de novo, ela está desvirtuando o que é a questão de como deve ser regulamentado o home office. Então, se ela está controlando a jornada do empregado, ela não pode se isentar de pagar as horas extras. Né? E esse é um ponto que vem sendo questionado na Justiça do Trabalho. Se a reforma trabalhista trouxe uma regra abrindo a possibilidade da empresa não pagar horas extras para esse empregado, porque não tem como controlar a jornada dele em tese, se ela está controlando, ela não está... Ela está se valendo do benefício de não pagar as horas extras, mas está, por outro lado, não seguindo à risca o motivo pelo qual ela não deveria pagar as horas extras. Entendi. Né? Então, são pontos que a gente está vendo serem problemáticos e a gente está vendo mudanças acontecerem também agora. E eu digo agora, e a gente teve uma nova mudança em abril nesse sentido, para tentar ajustar esses pontos. Então, para tentar resolver isso. Tudo isso, a reforma trabalhista trouxe a regulamentação, mas deixou um pouquinho aberto. A gente teve problemas na pandemia. E agora, recentemente, em abril, a gente teve uma medida provisória que está vigente. E aí, só para explicar, né, o que é a medida provisória, é um ato do Executivo, do Governo Federal, que pode estabelecer uma determinada regra, uma determinada lei. Ali, ela não tem a força de lei, mas ela estabelece uma determinada regra vigente por um período determinado, né? E que vai ser submetida à aprovação do Congresso. Então, basicamente, assim, o presidente ele pode chegar e falar, olha, eu vou instituir uma nova regra, por exemplo, no ambiente na lei trabalhista, e daqui, quando terminar o prazo determinado dela, o Congresso vai validar ou não. Se o Congresso validar, ela vira lei. Se o Congresso não validar, ela perde a eficácia. Volta do jeito que estava antes. Volta do jeito que estava antes. Essa veio em abril, termina quando o prazo? Termina agora em julho, né? Então, ela trouxe mudanças sobre esses pontos que a gente estava falando. Então, um dos pontos dessa medida provisória, que o teletrabalho, o home office, ele pode ser exercido preponderantemente ou não fora da empresa. Então, a solução da medida provisória foi: o trabalho híbrido pode acontecer e ele ser tratado ainda como teletrabalho. Talvez não seja mais adequado, mas é o que ela traz. Outro ponto está na questão do controle de jornada, né? Então, das horas extras que a gente falou. Precisa ser controlado, uma segurança para todo mundo, né? Para o funcionário, para a empresa. Exatamente. A jornada de trabalho, as horas extras, como eu te disse, né? Elas seriam um benefício para a empresa, se a empresa observasse corretamente,
mas a gente está vendo que não é o que acontece, está sendo desvirtuado. Então, E a medida provisória? E a medida provisória, ela trouxe a possibilidade de você estabelecer um contrato por tarefas, né, ou por produção, e aí, a partir daí, você está isento do controle de jornada também. Entendi. E aí, assim, talvez a questão que fique é o que é o trabalho, o contrato de trabalho por tarefa ou por produção. Nem toda profissão consegue se enquadrar nisso, né? Exatamente. Mas o pior ainda, ela não tem uma definição. Então, Ficou mais difícil. A medida provisória trouxe em vez de ajustar, regulamentar melhor, ela deixou o livro ainda mais em aberto para que a empresa continue definindo as coisas dessa forma. Uhum. Então, assim, tô dando esses exemplos aqui, a gente está indo bastante específico na regulamentação, mas só para demonstrar que a gente está vivendo mudanças, a gente precisa ser compreensível com isso, as empresas precisam se empenhar para não desvirtuar o home office, os empregados precisam ser compreensivos também com relação a esse novo formato de trabalho, mas a gente ainda vai ver muita mudança daqui para frente. Né? E aí fica complicado para todo mundo, né? Mas todo mundo precisa ter um pouco de paciência, né? Sim, não, sem dúvida. Acredito que o mais importante nisso tudo a empresa estar sempre atualizada, né, com relação às mudanças que a gente tem na legislação e está sempre se atentando a ter um ambiente dinâmico de trabalho, né? Uhum. Não ter uma coisa engessada. Porque se a gente tem regras engessadas hoje numa empresa, por tudo que a gente está falando, em pouco tempo ela fica para trás. Fica para trás, digo assim, no sentido de não estar respeitando, não estar observando as mudanças da lei, né? Hoje a gente vive num mundo muito dinâmico, né, doutor? As Sim. coisas estão mudando muito rápido, novas tecnologias surgem aí e depois surgem mais problemas. A gente cria uma tecnologia achando que a gente está criando uma solução também. Daqui a pouco vem as consequências disso. Sim. E a gente estava conversando, antes de começar a gravar, sobre a questão das plataformas digitais. Os funcionários que trabalham para os aplicativos, por exemplo. Também aí dá pano para manga essa conversa, né? Ah, sim. Aí é ainda mais profundo, porque passa pela mudança de estrutura da sociedade que a gente está vivendo, né? Da uberização das coisas, como a gente fala, né? Dos trabalhos e tudo mais. E apesar de ser uma mudança ainda mais ampla, vai na linha dessa outra conversa que a gente tem. Então, se a gente está vendo cada vez mais o trabalho ser exercido fora da empresa, né, ter essa dinâmica maior, essa flexibilidade maior, se por um lado isso está acontecendo, por outro também a gente está vendo cada vez mais a tecnologia substituir a mão de obra, né? E a solução para isso é o maior desafio, né? Eu acredito que a gente... Para os funcionários que estão trabalhando em plataforma digital, a gente estava falando sobre motoboy, por exemplo. Motoboy que está trabalhando para o iFood ou o motorista que está trabalhando para a Uber. Qual que é o vínculo dele? Existe vínculo dele com essas empresas? Não existe? Esse é um ponto que hoje é central nessa discussão que a gente está falando sobre plataformas digitais, né? Voltando para a CLT, para a gente entender esse assunto, desde muito tempo a CLT ela tem definido, né, as condições do vínculo empregatício. Ela estabelece o que é um vínculo. Exatamente. E ela estabelece quais são as regras para que a empresa precise assinar a carteira de trabalho. E isso vale para qualquer situação que a gente tenha uma relação de emprego, né? Não só para os aplicativos, a gente vai entrar nisso, mas isso vale para qualquer relação de emprego que a gente tenha. A gente pode definir as regras em 5 principais pontos. E aí, depois a gente linka isso com as plataformas. Mas os 5 principais pontos da CLT são a questão da subordinação, né? Você tem um chefe? Você tem um chefe, exatamente. E ter essa relação de subordinação de fato, do chefe te dizer o que tem que fazer. Enfim, né? De você ter que se justificar numa situação de falta. Enfim, o que a gente está acostumado a ver da relação de chefe e empregado. Okay. A subordinação, a habitualidade, que significa você ter uma rotina de trabalho. Então, eu trabalho num determinado lugar, tenho um chefe nesse lugar, sou subordinado a ele, e vou a esse lugar de segunda, quarta e sexta, por exemplo, né? Toda semana, você tem uma rotina, você tem uma habitualidade
naquele lugar, né? Tem a questão da onerosidade, ou seja, né? Você recebe um salário por aquilo lá. E aí acho que é legal a gente comentar sobre isso na parte do terceiro setor, porque o voluntário, ele não é empregado justamente porque não tem a onerosidade. Exatamente. Né? Ele pode ter a subordinação, ele pode ter a habitualidade, mas ele não recebe um salário. Nem ajuda de custo, nem vale transporte, nada do tipo, né? Exatamente. Então você descarta... Para não ter esse vínculo. E também porque a finalidade é outra, né? Do voluntário. Então, a gente falou da subordinação, da habitualidade, da onerosidade e da pessoalidade, que também é um ponto muito importante. A pessoalidade, ela se resume basicamente no fato de que você precisa prestar esse serviço. Você não pode se fazer substituir. Então, se você trabalha numa determinada empresa, você tem uma função de auxiliar administrativo lá e você tem as suas tarefas lá. Não posso mandar meu irmão. Hoje eu não estou a fim de trabalhar, não posso mandar ninguém no meu lugar. Exatamente. Então, cumprindo esses quatro requisitos, que está previsto no artigo 3º da CLT, não interessa muito para a Justiça do Trabalho ou para a realidade prática o que foi estabelecido entre a empresa e o empregado. A gente vê muita pejotização, né? Então, pouco importa se... Pejotização é quando a pessoa deixa de ser CLT para ser uma pessoa jurídica, é isso? Exatamente. É uma situação muito comum. A empresa, por exemplo, não quer ter aqueles custos da carteira assinada, então contrata o funcionário por fora, que a gente diz. E pede para que ele abra um CNPJ. Empresa, né? Isso. É uma situação muito... A gente vê acontecer diariamente, né, na advocacia trabalhista, e a gente vê sendo praticada de uma forma que, normalmente, na maioria dos casos, é anulado na Justiça do Trabalho. Por quê? Por mais que você tenha um CNPJ, por mais que você estabeleça ali uma relação comercial, faça um contrato dizendo que ali é um prestador de serviços apenas... Na prática, se a gente está observando esses 4 requisitos que eu te falei, existe o vínculo e existe a obrigação da empresa assinar carteira. Entendi. No nosso dia a dia é uma coisa que a gente exaustivamente fala, a gente exaustivamente está vendo acontecer. E a gente vive num país em que o trabalho informal ele é muito alto, né? A gente tem muita gente na informalidade no Brasil. Então, são pontos importantes a serem discutidos. E tudo isso que eu estou falando, todos esses pontos, também não passaram, não deixaram de ser discutidos com as plataformas digitais. Então, a relação desses empregados, desses trabalhadores... de aplicativos de entrega, de aplicativo de motorista, né? Tudo por essas 4 regras aí se encaixa, né? Com o vínculo trabalhista. E aí? Exatamente. E o problema principal aí é que a gente está se deparando com uma situação completamente nova, diferente do teletrabalho, do home office, que foi regulamentado pela CLT. Essa situação ainda não foi regulamentada especificamente para eles. E a regra vigente que a gente tem hoje cumpriu os 4 requisitos, tem o vínculo empregatício. O problema disso é que nessa situação dos aplicativos, a gente está vendo uma verdadeira batalha na Justiça do Trabalho sobre se deve ser reconhecido o vínculo ou não. E a grande maioria das decisões tem sido no sentido de não reconhecer o vínculo. Não reconhecer. Exatamente. E em outros países, como que acontece isso? Tem essas dúvidas lá também? Já tá... Fora do Brasil, já tem alguém que já está regulamentando isso? Como é que tá? Sim, a gente tem outros países que já estão mais avançados nessa regulamentação. A Inglaterra, por exemplo, é um país que já está bem mais avançada nessa regulamentação, né? Necessidade de ter essa formalização entre motorista e aplicativo. E como que funciona lá, por exemplo? Então, lá, não em detalhes na legislação trabalhista, mas lá os aplicativos, os entregadores, os motoristas são tratados como trabalhadores, né? Diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil. No Brasil, a gente está vendo eles sendo tratados como... e aí, quando eu digo trabalhadores, eu digo empregado no sentido trabalhista, de ter a carteira assinada e tudo mais. Diferente do Brasil. O senhor acha que vai acontecer isso aqui também? Geralmente as coisas de fora... Pode demorar um pouquinho, mas chega aqui. Chega aqui e isso passa muito por um aspecto subjetivo da situação que a gente está vivendo. E eu digo subjetivo no sentido político, né? Do que a gente espera de mudança pela frente, do que pode vir de mudança pela frente.
Porque toda essa mudança na legislação trabalhista que a gente teve e a gente está tendo é reflexo de uma política determinada, e a gente vem desde 2017, quando teve a reforma trabalhista, uma tendência mais liberal nas políticas, na definição das leis e tudo mais, pelo governo que a gente vive e tudo mais. Então, a gente está vivendo um momento muito central nisso, com essa eleição, por exemplo, para o ano que vem. É uma expectativa muito grande que a gente tem. Era isso que eu ia perguntar, né? Agora, em outubro, a gente tem eleições. Exatamente. Será que a gente vai conseguir ter regras mais claras só a partir do ano que vem? Qual que é a tendência? Ou não, esse ano, talvez esse seja um bom mote para a campanha aí. Assim, o que a gente tem costumado ver em eleições no Brasil é que ano de eleição, mudanças mais drásticas ou mais radicais assim, tendem a ser um pouco mais difíceis de acontecerem. De acontecer, Então, o que a gente tem de expectativa para esse ano mesmo é a Justiça do Trabalho, e aí eu digo o Tribunal Superior do Trabalho, trazer uma definição mais pacífica sobre o assunto. O problema é que a gente está com essa questão em aberto ainda. Era isso que eu ia falar, mas mais pacífica significa o quê? Vai colocar um pano quente ali, vai continuar mais ou menos a mesma coisa, não vai ter uma regra muito clara? O que a gente espera é que tenha uma definição para pacificar isso. Então, uma definição do que deve ser aplicado. Se a gente reconhece o vínculo ou não, né? Porque o Tribunal Superior do Trabalho, a exemplo de outros tribunais superiores, aí explicando um pouco do sistema judiciário, ele, dentre outras funções, ele está ali para pacificar discussões nas instâncias inferiores. Pacificar significa colocar um ponto final. Vamos resolver isso. Isso, tem que ser decidido. A lei está dizendo assim, esse tribunal interpretou da forma A e esse outro interpretou da forma B, o Tribunal Superior vai lá e vai falar: a forma correta de se definir isso é a forma A ou a forma B, e todos têm que seguir dessa forma. Né? Todos têm que seguir essa linha. Então, a expectativa antes de uma mudança na legislação é que o TST defina. Mas aí, Dani, independente da gente estar vivendo essa mudança agora ou não, a gente volta de novo para aquela discussão de que a legislação trabalhista, a gente precisa dessa mudança no Congresso. Né? Então, a gente precisa que a nossa lei trabalhista acompanhe, tenha mais dinâmica, né? Acompanhe essas mudanças. A gente não pode viver essa eterna insegurança de a tecnologia vem, a mão de obra muda, né? O ambiente de trabalho muda, e aí a justiça do trabalho vira uma loucura, a gente vive uma insegurança, cada um faz de uma forma. Então, não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém, exatamente. O funcionário fica perdido, a empresa fica sem contratar. Pois é. Porque não consegue, não sabe o que vai custar para ela, né? Que a empresa pensa em tudo. Sim, sim. Não só que nem o senhor falou, na questão do ambiente do trabalho também. São muitas coisas para pensar para todos os lados, né? E isso a gente pode, a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, pode pensar que isso hoje não esteja afetando ela diretamente, né? Então, a gente está falando sobre entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo. Mas a gente tem que encarar a realidade como ela é, e o fato é que todas as profissões vão acabar passando por isso. A tendência é que a tecnologia vá tomando o lugar da nossa mão de obra. E como a gente vai lidar com isso é o ponto central da questão. Como a gente vai observar isso, como o próprio Estado, né? Como o nosso Congresso, a nossa presidência vai encarar isso, né? Vai proteger a gente ou não, né? Se a gente vai ter um outro meio de trabalhar, uma outra forma de encarar o trabalho. Porque quando a gente fala das plataformas digitais, a principal discussão da subordinação e a principal alegação dos aplicativos é a de que não existe um chefe para o entregador. Não existe um chefe para o motorista. É só a plataforma digital. Ele entra lá, e outra pessoa aciona ele, e ele faz a entrega, ou ele vai lá, leva a pessoa, mas não tem um chefe dizendo a ele o que tem que fazer. Não tem uma figura, né? Não tem a figura do chefe. Esse é o ponto, essa é a defesa das empresas, dos aplicativos. Do outro lado, a defesa dos trabalhadores, dos empregados que buscam esse reconhecimento de vínculo, e aí serve para todos, como eu disse, para todas as profissões que vão passar por isso, está no fato de que hoje
esses aplicativos, eles funcionam à base do algoritmo, né? Então, eu tenho um algoritmo bem definido para estabelecer essa rotina, para exigir do entregador uma rotina ali de trabalho. Então, a gente vê casos de bloqueio de motoristas que não estão rodando, param de rodar e aí o aplicativo bloqueia, ou recusam a corrida e o aplicativo bloqueia. Então, o algoritmo virou o chefe deles. E outras plataformas vão chegar com isso também. E a gente precisa saber lidar com essa situação, porque senão a gente vai continuar vivendo uma situação de precarização do trabalho, porque hoje a gente vive isso com esses entregadores, com esses motoristas, né? Eles não têm... Hoje um entregador que sofre um acidente numa entrega de moto, ele não tem o direito de receber um auxílio doença no INSS. Ele não tem... Se ele perder, se ele tiver o aplicativo dele bloqueado, ele não tem o seguro-desemprego, ele não tem o FGTS para sacar. E fica numa situação vulnerável, né? E aí a gente tem que encontrar um meio termo. Talvez assinar a carteira de todo mundo torne inviável o negócio, porque vai ficar muito oneroso para a empresa, talvez. Mas a gente precisa de um meio termo para isso, porque senão a gente não vai viver para sempre essa insegurança, né, com a tecnologia. Lucas, o nosso tempo está acabando aqui, já sinalizaram para a gente. Mas eu quero dizer que tem muita coisa ainda para a gente mudar, né? Sim. O que nesse nosso bate-papo a gente percebeu aqui que tem que mudar tanto para o lado de um quanto para o lado do outro, inclusive para a lei, ou principalmente para a lei, para poder ajustar tudo isso. Sim. Então, assim, nos próximos anos ainda pode ter algumas novidades aí. Sim. A gente vai continuar vivendo bastante novidade. E é sempre importante, não só o advogado trabalhista, mas o trabalhador, o dono da empresa, está sempre por dentro disso, porque a gente vive nesse dinamismo e sem esse acompanhamento a gente fica para trás. Então, a gente tem que estar sempre por dentro do que está mudando na legislação e do que está vindo de tecnologia. Acredito que isso seja o principal, né, de mudança nas leis trabalhistas que a gente vive. Legal, Lucas. Obrigada pela sua participação. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui a ter um primeiro contato com o tema ou tentar se reconhecer aí numa dessas situações e o que essa pessoa precisa fazer. Se o funcionário se sentir prejudicado, ele procura quem? Eu estou perguntando do funcionário porque geralmente as empresas já sabem o seu caminho, né? Mas e o funcionário? Se ele se sentir prejudicado, ele procura um advogado trabalhista que possa orientá-lo corretamente, né? E é importante que as pessoas busquem, na medida do possível, os seus direitos, e é importante que as empresas sejam pressionadas a cumprir esses direitos, porque para a gente viver numa sociedade mais harmônica, em que todo mundo tem seus direitos mínimos respeitados, né? Mais justa também, mais igual para todo mundo, né? Exatamente. Obrigada, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, Dani. Obrigado para o Instituto Ensina pelo convite. E a gente fica à disposição aí sempre que for necessário. Obrigadão. Obrigado. Esse foi o nosso tema de hoje, sobre lei trabalhista. Você viu aí que tem muita coisa, muita água para rolar embaixo dessa ponte. Então, procure seus direitos, tanto como empresa, como funcionário. Fique atento aí a essas novas regras que está sempre mudando, viu? Boa sorte para você e até o próximo EnsinaCast.